Você que está com a sua empresa estagnada, perdendo clientes para o concorrente e está com dificuldades de vender, esse vídeo de hoje eu vou te ensinar 4 passos para poder ter clientes todos os dias e elevar a sua empresa a novos patamares. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Gabriela Consone, eu sou estrategista digital de pequenas e médias empresas. E nesse canal aqui eu vou ajudar a você ter mais clientes, ter mais visibilidade, enfim, fazer mais dinheiro e expandir o seu negócio. Se fizer sentido para você ter esse conteúdo tão valioso para ajudar a sua empresa a chegar a novos patamares, se inscreve aqui, porque através desses conteúdos você nunca mais vai reclamar que as suas vendas estão paradas por falta de estratégia. Você já se perguntou por que existem empresas que crescem tão rapidamente e outras ficam estagnadas por anos? Empresas, às vezes, que nem completaram 1, 2 anos e já estão faturando milhões, enquanto outras que se dizem muitos anos no mercado, com muita experiência, elas acabam não tendo tanto resultado. Isso provavelmente pode acontecer com vocês, assim como diariamente eu recebo clientes que me dizem: Gabriela, minha empresa tem os melhores produtos, os melhores serviços, eu invisto em qualidade e eles vão para o meu concorrente, eles não fecham comigo. Isso acontece com você? Provavelmente sim. E isso já aconteceu comigo. A minha empresa está fazendo 18 anos no mercado e não faz muito tempo que a gente foi muito progressor. Na verdade, foi em 2020 que, através da pandemia, a gente teve que se reinventar. E de lá para cá, a gente fecha dezenas de clientes todos os meses. E a gente já atingiu todo o Brasil e fora dele. A gente já atende Estados Unidos e Espanha. E através desse método que eu vou explicar agora para vocês, e eu espero que você fique até o final para aproveitar ao máximo esse conteúdo, eu quero assim também que você cresça. Então vamos lá. Qual é o grande segredo? São 4 pilares, 4 pontos-chave que vocês precisam entender. O primeiro, que é o princípio de tudo, é você entender a sua persona. Não sei se você já ouviu falar de persona. Alguns chamam de avatar e alguns confundem com público-alvo. Público-alvo é dados demográficos. Quantos anos, se é homem ou mulher, escolaridade, renda, isso são dados demográficos. A persona é justamente entender quem é o teu cliente. O que são as dores dele? O que é os desejos dele? Se você quer saber mais e se aprofundar, tem uma aula aqui no meu canal que eu vou deixar aqui para você poder se aprofundar. E na minha consultoria, a gente faz 20 perguntas muito profundas para entender o que realmente funciona. E eu posso te garantir, no momento que, se você se dedicar, responder essas 20 perguntas, vai abrir novos horizontes. Você vai entender onde que você está errando. Porque, assim como uma cliente minha de doceria, recentemente, que eu estou atendendo, ela, na minha segunda reunião, na segunda consultoria que a gente faz essa definição de persona, ela entendeu todo o motivo de ela estar errando. Que ela me reclamava: Gabriela, olha o meu Instagram, olha a minha estrutura de marketing, eu invisto em equipamentos, vem uma pessoa sempre gravar aqui, é encantadora e tudo mais. E ela não entendia o porquê. No momento que ela viu ali o propósito, entendeu quais as dores e desejos, aquilo que ela resolve para o cliente dela, ela mudou totalmente. Porque não adianta a gente investir no melhor agência, no melhor design, no melhor vídeo, edição de vídeo, se a gente não entender nosso cliente. Saber o que é aquilo que capta a atenção dele. Saber aquilo que a gente resolve e pelos motivos dele e não pelos nossos. Porque é muito comum a gente dizer exatamente isso. Porque meu serviço é assim, meu serviço é assado, eu tenho as melhores certificações, mas eu não entendo o que é importante para o meu cliente. Eu não sei como é que é o cotidiano dele.
Então, primeira coisa, faça esse exercício. Vá nessa aula, tá? E veja como definir essa persona. E faça isso de coração. Eu digo assim, que isso é uma sessão de terapia às vezes, né? Eu até tenho clientes que são psicólogos e eles riem. Realmente, isso é muito profundo. Como eu nunca pensei isso? Isso vai fazer todo o sentido para fazer qualquer coisa. Seja um anúncio, seja um conteúdo do Instagram, seja como você vai elaborar o seu site, um anúncio, como você vai lidar com seus colaboradores na hora de atender o cliente, no comercial. Isso vai fazer todo sentido. Então, esse é o primeiro pilar. Entenda profundamente seu cliente, a sua persona, quais dores, desejos, o que ele quer e aquilo que vocês entregam. Que é a mesma coisa que eu falei até para essa cliente, né? Sobre o Starbucks. O Starbucks lá, o CEO deles, eles dizem: nós não estamos no negócio de café para servir pessoas. Nós estamos no negócio de pessoas para servir café. E é exatamente isso que você precisa entender. Que você vende é para a pessoa. Você está no mercado de pessoas. O seu serviço, ele vai ajudar alguma coisa do seu cliente, da sua persona. Certo? Então vamos lá para o segundo patamar. O segundo patamar, pessoal, é o que eu digo da casa arrumada. A gente precisa ter a nossa empresa na internet com uma estrutura sólida, com uma base muito bem feita, que passe credibilidade. Porque imagina você buscando algum serviço na internet e entra lá uma coisa tudo muito bagunçada, né? Cheio de coisas que você nem entende. Então, em cima disso, você precisa ter o segundo pilar, que é o quê? Um site, tá? Um site muito bem estruturado e não só um site que geralmente você vai ver, eu preciso de um site institucional, que é o que o pessoal geralmente faz, né? E o site institucional tem lá o quem somos, nosso serviço, portfólio e tudo mais. Isso aí depende da empresa, realmente precisa. E ela provavelmente já está num patamar. Mas para você que vende serviço, para você que é um autônomo que precisa lotar a sua agenda, você precisa ter um site estratégico. Lembra que eu falei lá da persona? Esse site estratégico precisa estar bem definido de acordo com a persona. Então, por exemplo, na primeira dobra ali, você precisa ter a captação da atenção do cliente. Já ter ali a promessa do que o cliente quer, a dor ou o desejo. Então, todo o site a gente trabalha exatamente com isso, com as dores, desejos, para ele entender o quê? Para quando ele lê o site de vocês, ele entenda assim, nossa, essa empresa sabe do que eu estou precisando. Ela sabe o que é o problema. Então, vocês não precisam ficar dizendo lá os diferenciais de vocês, que vocês têm certificado disso, certificado daquilo e tudo mais, se vocês não souberem entender o que ele precisa. Porque ele só precisa é que tu resolva aquilo. Para alguns nichos, sim, é muito importante. E isso a gente tem essa estrutura lá no site também, para vocês mostrarem a prova social, mostrar a autoridade. Mas se num primeiro momento vocês não captam a atenção do cliente, eles não entendem o propósito, o que vocês resolvem dele, não importa. Porque geralmente isso acontece no site. Primeiro querem se mostrar. Bota uma foto da fachada, mostra a empresa, né, quem é. Não. Pensem primeiro no cliente. O que vocês resolvem do cliente, tá? E não aquele maneira também de site. Eu faço isso, aquilo. Não. Você resolve uma dor dele. Você resolve alguma coisa. Você gera algum desejo para ele. É sempre no benefício. Se vocês olharem lá no meu canal, provavelmente tem até uma... Eu vou procurar pedir para o pessoal deixar aqui uma aula que eu falo sobre estratégias, tá? Que é onde eu explico um pouquinho mais, me aprofundo um pouco mais. E se você estiver precisando de um site, esse é o nosso carro-chefe. A gente trabalha com criação de sites e lojas virtuais estratégicos. Então, se vocês precisarem disso, podem nos chamar aqui na descrição do nosso bio, vai ter o nosso contato com os nossos especialistas, que eles vão poder te ajudar, tá? Vamos lá para o terceiro passo. Terceiro passo, gente, é o que eu digo. Não adianta vocês entenderem a persona de vocês,
Não adianta vocês terem a casa arrumada, um site lá de vocês, se não tiverem pessoas encontrando vocês. Elas precisam encontrar, vocês precisam chegar até ela. Então, o que é o mais importante é tráfego. Tráfego é o quê? Tanto tráfego orgânico como tráfego pago. Já vou explicar. O tráfego orgânico é, por exemplo, vocês colocarem lá o nome do serviço que vocês estão procurando, por exemplo, escritório de contabilidade. Vocês procurarem lá no Google e ali nas primeiras posições já ter o site de vocês, organicamente sem pagar nada, tá? E outra maneira é vocês botarem ali e vocês estarem ali nas primeiras posições no pago. E, gente, eu digo assim para vocês sobre tráfego, tá? E em onde investir a energia de vocês. Invistam a energia em site. Vocês dizem, mas Gabriela, o pessoal tá tudo no Instagram, tá nas redes sociais. Eu não tenho que estar lá? Sim, vocês podem estar lá para ajudar a aumentar a autoridade de vocês. Mas quem busca serviço, ele não vai para as redes sociais. Porque nas redes sociais ele usa para passar o tempo, para se divertir, para aliviar o estresse dele. É para isso que eles usam as redes sociais. Ele não vai encontrar o serviço de vocês, procurar lá o serviço de vocês no Instagram. Quando ele precisa de um serviço, e provavelmente vocês também, né, um médico, um especialista em alguma coisa, né, mecânico, higienização de estofados, não importa qual é o serviço de vocês. Ele vai buscar no Google. E vocês têm que estar ali nas primeiras posições. E para estar ali nas primeiras posições, vocês precisam investir em tráfego. Então, nesse tráfego orgânico, a gente precisa ter estratégias de SEO, que são estratégias lá dentro do site para a gente ajudar a ranquear vocês nas primeiras posições. E o anúncio, ele vai ajudar vocês a estarem ali na primeira, mas também vai te ajudar, por exemplo, a fazer um remarketing, né? Então, o tráfego, ele é muito importante para atrair clientes para dentro do teu site, tá? Mas assim como eu falo, não adianta também fazer tráfego. Então, tá, vou fazer tráfego para o meu site. Aí vocês investem dinheiro em tráfego, manda as pessoas para dentro do teu site, mas o teu site não está conectando com a persona de vocês. O teu site não está com uma estrutura legal, né? O teu site ali não é profissional. E aí vocês vão perder todo o investimento em tráfego, porque vocês não vão encantar o cliente, ele não vai clicar ali para poder chamar vocês no WhatsApp, não vai clicar no botão de vocês, não vai entender o propósito de vocês, tá? Então, por isso que é importante esse pilar em conjunto também. E o último pilar, que é o mais importante, gente, e isso aqui eu confesso para vocês, foi uma questão que eu, como empresa, aprendi na amarra, tá? Porque eu sou uma empresa de criação de site, a gente também faz tráfego. E a gente achava que só isso bastava. Ok, vamos ter lá a casa arrumadinha, vamos fazer anúncio para as pessoas entrarem lá e as pessoas vão converter e fechou. Agora a gente é só ali para o comercial atender e fechar. E foi uma coisa que nesse quarto pilar a gente demorou a entender, mas a gente entendeu e começou a investir pesado. Que o quarto pilar é o quê? Vendas. Vocês precisam ter qualificação, técnicas de venda, qualificar o colaborador, o comercial de vocês, ou se você mesmo for o comercial, vocês precisam estudar sobre técnicas de venda. Vocês precisam entender que existe uma estrutura para vender. Uma estrutura desde criar uma conexão com o cliente. Então, se vocês já sabem a persona de vocês, vocês já sabem como criar uma conexão com ela, para não ter aquele atendimento robotizado. Porque a pior coisa que tem é vocês pedirem lá um orçamento e a pessoa ser dura com vocês, né? Simplesmente só responder. Não adianta só responder as perguntas do cliente, mas Gabriela, eu só estou respondendo as perguntas. Não adianta. Vocês têm que ter um atendimento encantador, com técnicas de venda. Então, vocês precisam saber o quê? Primeiro, entender o cliente de vocês, que é a persona que eu já falei vocês, para criar essa conexão. Fazer perguntas relevantes, tá? De qualificação. Entender por que nisso. Porque vocês vão, através das perguntas de vocês, o cliente vai dizer, ele sabe o que precisa. Ele sabe como me orientar da maneira melhor. Porque uma coisa é ser vendedor, outra coisa é ser consultor. E vocês precisam se mudar para ser consultor. Porque o vendedor, ele só tira pedido. O consultor, ele faz uma venda
para a vida toda. Porque vocês vão fazer somente no momento uma primeira venda. Mas depois vocês precisam ter estratégias para fazer esse cliente comprar novamente de vocês. Então, depois que vocês fizerem essa qualificação do cliente, vocês precisam saber passar o preço. Muita gente vai dizer lá, quanto custa serviço tal? Custa R$500. Não, existem técnicas para isso. Vocês precisam mostrar os benefícios dos produtos de vocês antes de passar o preço. Porque tudo que vocês passam antes do preço, vocês estão elevando o nível de consciência, elevando, né, a percepção de valor do cliente em cima do produto de vocês, em cima do serviço de vocês. Se vocês falam o preço e depois começa a conversar e falar, vocês só estão justificando o preço. Aí quem está justificando o preço parece que está justificando por uma coisa ruim. Ai, meu preço é isso por causa disso, disso, disso. Não. Então vocês precisam primeiro elevar o nível de consciência do cliente de vocês, aumentar a percepção de valor do cliente de vocês perante ao produto que vocês estão oferecendo, ao serviço que vocês estão oferecendo, para depois sim passar o preço. E antes de passar o preço, vocês ainda têm que fazer uma pergunta de ouro. Essa pergunta é o seguinte, pega papel e caneta, anota aí, tá? E depois eu quero que vocês me coloquem aqui no comentário se está valendo a pena essa aula. Se está valendo a pena cada segundo que vocês estão passando aqui comigo. Porque essa aula, ela está gratuita para vocês e isso eu faço com os meus clientes, que tem clientes que já faturou milhões em poucas semanas, tá? Então, anote a pergunta de ouro. Depois que vocês fizeram as perguntas de qualificação, entenderam qual é o melhor serviço, porque nas perguntas de qualificação vocês vão entender o quê? As dores, os desejos do cliente de vocês. E na hora de entregar os benefícios dos produtos de vocês, vocês vão entregar aqueles benefícios que conectam com a dor do cliente ou o desejo do cliente. E sobre isso eu até tenho um exemplo meu de casa que eu falo, porque a gente tem que vender pela percepção do cliente, não pela nossa, tá? Porque eu vou te dar um exemplo. No final do ano passado, né, a gente foi viajar para a Europa e a gente ia na Disney. E aí a minha filha faz aniversário em janeiro. E eu disse assim, Alice, nós vamos passar teu aniversário na Disney. E olha só, para nós adultos, né, e para muita gente, a Disney, é um canto, né, é o desejo de infância. Só que a minha filha tem 6 anos. Ela não sabe o que é Disney. A pergunta dela é o seguinte, tá, mas meus coleguinhas de aula vão estar lá? E eu disse, não, filha, não vai estar. Ou seja, eu estava vendendo a minha ideia, né, que é maravilhosa e tudo mais, pelo meu ponto de vista. E não pelo ponto de vista dela, porque eu estava vendendo uma ideia para ela. E ela não comprou a ideia porque não estava o que importava para ela, que eram os amiguinhos dela. E vocês estão fazendo isso com o cliente de vocês? Vocês estão entendendo qual é o real motivo que eles estão comprando, que eles estão precisando e estão vendendo pelo motivo? Então não adianta vocês oferecerem um benefício para ele que o produto de vocês dá, se aquilo não conecta com ele, se aquilo ele não valoriza. Então por isso que é importante ter as perguntas de qualificação, tá? E aí para vocês validarem que vem a pergunta de ouro, vocês vão perguntar assim, isso tudo que eu te apresentei, todas essas funcionalidades, isso te atende? É isso que você está precisando? E o que eles vão fazer? Eles já vão te dar inconscientemente o sim. Ou seja, se eles já te deram o sim, é aquilo que vocês realmente querem comprar, que ele quer comprar. Porque a maioria das vezes, quando a gente faz uma venda, que a gente está perguntando lá se está ok, vocês estão perguntando sobre o preço, sobre o orçamento. Mas, na verdade, o que eles estão pensando é sobre aquilo que tu vai entregar. E, na verdade, às vezes até a gente dá desculpa, mas meu cliente só quer ver preço, só quer ver preço. Ele só quer ver preço porque tu nunca mostrou uma nova maneira de vender para ele. E a gente está acostumado a ser muito mal atendido nos locais. Então, muda a maneira de vocês atenderem. Tenham um atendimento encantador, porque a maioria das pessoas, elas não querem comprar errado.
É uma dor de cabeça se a gente escolher um fornecedor errado. Então, no momento que ela entender os benefícios que vocês realmente entendem, ela vai fechar com vocês. Mesmo que às vezes seja um pouquinho mais caro, tá? Então, vocês passaram o preço. Depois que passou o preço, o que vocês precisam ter? Scripts com como matar as objeções. Então, mapeia lá quais as objeções que os teus clientes fazem, né? Se ele disser tá caro, que às vezes provavelmente vocês vão me dizer, se ele disser tá caro, provavelmente 90% das situações ele vai dizer isso porque o teu atendimento não foi bom, tá? Por quê? Se ele vê que realmente tu encantou ele, que realmente o teu serviço é aquilo que ele precisa, ele vai te dizer o seguinte: nossa, tá um pouquinho fora do meu orçamento. Eu vou me organizar, mas eu preciso fazer contigo, né? Ou vai te dar alguma justificativa, porque é mais difícil a gente dizer não para uma pessoa que nos atendeu tão bem do que para uma pessoa que não nos atendeu bem. Então, por isso que é tudo muito importante, está tudo muito conectado, tá? Então, se ele te disser tá caro, vocês podem ter técnicas também de objeções. Esse tipo de aula de vendas, né, e fazer roleplay, que é o roleplay, né? Vendas que a gente faz entre uma pessoa ou outra, então a gente simula vendas, a gente faz na nossa comunidade com os nossos clientes. Então a gente tem uma comunidade de 200 clientes que a gente tem aulas mensais, fechada no Zoom com eles, que a gente trabalha com isso com ele, né? Então a gente ajuda ele a criar os scripts e tudo mais. Então a gente tem vários cases de clientes ali que fizeram. Teve um cliente até que saiu, meu Deus, eu não sei nada, não sei vender. E a gente ajudou a ajustar ele. E aí numa outra mentoria que a gente fez em grupo, ele apresentou e isso ele nos deu um feedback super positivo, até inclusive está na nossa página de depoimentos, que aquilo ali mudou, que é o que ele começou a converter. Que é justamente o que eu falei para vocês. Ele estava com um site bom, ele estava fazendo tráfego, estava recebendo leads todos os dias, os leads, né, que é os clientes no WhatsApp dele, mas ele não estava conseguindo converter. Porque o script dele não estava bom, a técnica dele não estava boa. Então a gente precisa saber vender. Repassando então, os 4 pilares, né, os 4 passos para vocês fazerem a empresa crescer, que eu usei comigo, onde eu estou atendendo todo o Brasil e fora do Brasil, e a gente cada vez mais vai investir agora mais fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Espanha, tá? Porque o nosso mercado, você vai dizer, mas Gabriela, vocês falam espanhol e inglês, vocês vão atender americanos? A gente tem estrutura para sim, mas o que a gente vai atender é brasileiros que estão na Espanha, brasileiros que estão lá nos Estados Unidos, e a gente já tem clientes assim, a gente já tem case de sucesso, então a gente já tem toda a autoridade para vender lá. Então, vamos lá. Primeiro, entenda a sua persona profundamente, tá? Se vocês não souberem se conectar com ela, o resto não adianta. Segundo, site. Tem um site profissional excelente, com uma boa copy. Copy é aquilo que a gente está escrevendo ali, né? Persuasiva, que a gente está conectando com o nosso cliente. Um site estratégico, tá? Terceiro, tráfego, tanto orgânico como pago. Então, técnicas de SEO para ser posicionado nas primeiras buscas do Google, como também anúncios pagos no Google. E a gente pode utilizar as redes sociais para fazer remarketing, tá? E o quarto, vendas. Invistam em vendas. Em vendas é muito importante. Isso não vai ajudar só quem vocês vão receber de lead, mas como num geral, tá? E claro, aqui eu não vou me aprofundar em vendas, mas a gente tem tanto vendas para cliente de primeira venda, que é isso que eu expliquei para vocês, que é o lead que vem, como estratégias de cliente para segunda venda, que aí está o dinheiro de vocês. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Então, se você quer continuar aprendendo, né, e um novo rumo para a empresa de vocês, levar ele a um novo patamar, clica ali no primeiro link de descrição desse vídeo e já garanta uma consultoria completa comigo. Um pacote completo que eu vou estar com vocês por 6 meses, auxiliando, aplicando vocês, tudo que vocês precisam para elevar o negócio de vocês. Pessoal, se fez sentido para vocês, se vocês gostaram, comenta aqui. Comenta também o que vocês querem saber mais, que eu possa auxiliar vocês, tá? Compartilhe esse vídeo com outros empresários que vocês acham importante, que precisam ver esse conteúdo. E já se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante para nós, para manter esse conteúdo que está gratuito aí para vocês. Beleza?